Bom dia, você que está acompanhando Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez com a previsão do tempo. Vamos acompanhar as expectativas de chuvas, de temperaturas para os próximos dias, o que a gente pode esperar do clima nas mais diferentes regiões do Brasil. E quem vai ajudar a gente a entender um pouquinho esses mapas, entender um pouquinho essas previsões, é a Bárbara Centelha, CEO e cofundadora da Agrimet, já está aqui conosco por vídeo. Seja bem-vinda, Bárbara, é sempre um prazer tê-la aqui no Notícias Agrícolas. Obrigada, Guilherme. É um prazer estar aqui com vocês também. Aproveitar para deixar aqui o convite para quem está acompanhando a gente ao vivo nessa sexta-feira, mandar a sua pergunta, deixe o seu comentário aqui no YouTube para a gente, o seu nome, a sua região, o que você quer saber do clima por aí, para a gente levar essa pergunta para a Bárbara. Ela vai ajudar a gente a entender essas previsões aí para a região de cada um que está acompanhando a gente. Bárbara, vamos começar então olhando para esses próximos dias, porque tem bastante chuva prevista para o Brasil daqui para frente, né? Tem bastante coisa acontecendo, né? Graças a Deus, a gente tem previsões otimistas, mais otimistas em algumas regiões, alguns alertas em outras, mas de forma geral, a gente tem bastante volume de precipitação sendo esperado agora para os próximos 7 dias. Acho que vocês já estão vendo aí na tela, né? A precipitação acumulada em 174 horas, que é esses 7 dias, indo agora do dia 24 até o dia 31. A previsão aqui é o modelo Cosmo do INMET que nós utilizamos. E quando a gente olha esse acumulado, né, depois nós vamos ver como isso vai se desenrolar ao longo da semana. Mas quando a gente olha em termos de acumulado, nós vemos que, primeiro, aqui no norte do país, nós temos a DECIT atuando com bastante intensidade, trazendo volumes de chuva significativos, superior à casa dos 80, 100 milímetros, principalmente no Maranhão, parte do Piauí, Pará, Amapá, algumas regiões do Amazonas também, então são regiões que ainda vão continuar sendo muito favorecidas em decorrência da zona de convergência intertropical, tá? Então esse é um ponto de destaque. Indo para o outro extremo, falando um pouco do sul do país, nós finalmente vamos ter a possibilidade de uma frente fria avançar, uma área de baixa pressão se estabelecer, por conta de algumas movimentações de um anticiclone que estava bloqueando um pouco o avanço dessas precipitações. Essa chuva avança, ainda que timidamente em termos de volume, né? A gente ainda não está na expectativa de volumes muito altos, pensando no Rio Grande do Sul, esses volumes ficam aí no máximo em torno de 70, 80 milímetros. Quando a gente olha o oeste do Paraná, pode ter volumes um pouco maiores, superiores a 80, 100 milímetros, mas de forma geral, essa chuva que vem para o sul do país tende a cair agora nos próximos 2 dias, tá? Depois a gente passa de 24 a 24 horas e vocês vão ver bem como que isso vai se configurar. Um outro destaque de bastante volume de precipitação é o Sudeste, principalmente o estado de São Paulo, sul de Minas e o sul do Rio de Janeiro, que pode ter volumes aí muito significativos, aí superando a casa dos 150, 200 milímetros, e muito associado a tempestades, possibilidades de chuva de granizo, muito raio, né? Vem com essa característica até em decorrência do calor que fez esses últimos dias, né? É a condição perfeita ali para se estabelecer esse cenário de tempestade. Aqui em São Paulo já começou, eu estou aqui em Piracicaba, né? Ontem à noite a gente viu bastante raio, trovão, algumas precipitações. Então isso tende a permanecer até em decorrência do avanço dessa frente fria que se torna estática aí, né? Fica estacionária nessa região em decorrente de um anticiclone. Acho que dá para ver um pouquinho, um anticiclone não, desculpa, um ciclone aqui próximo ao oceano, ao litoral aqui de São Paulo, que vai fazer com que essa frente fique estacionária e permaneça aí ao longo dos próximos dias, principalmente a partir do dia 27, como nós vamos ver também. Isso dá um aporte de precipitação para o centro-oeste, então a gente vê que o centro-oeste tem bastante chuva também, com bastante variabilidade, né? Algumas regiões ali em Goiás podendo registrar volumes superiores a 150, outras registrando volumes mais baixos, né? Indicado aqui em verde, em azul. Destaque para o sul do Mato Grosso e o oeste do Mato Grosso do Sul, são as regiões aqui do centro-oeste que vão registrar os menores volumes de chuva. Essa chuva não consegue chegar com tanta intensidade. E também o Nordeste, que de todas as regiões que nós falamos aqui, é a região que vai receber o menor aporte de precipitação nesses próximos 7 dias, com exceção, como eu falei, né, do Maranhão, Piauí, talvez o oeste da Bahia pode receber um volume mais significativo, mas de forma geral, essa faixa mais leste, a porção mais leste do Nordeste, tende a receber ou volumes muito baixos ou nenhuma precipitação, tá? E aí, Bárbara, agora vamos continuar vendo essas expectativas, porque a gente tem eles mais separados dia a dia, região a região, para a gente ir acompanhando Isso. esse desenvolvimento, né?
Legal, vou mostrar aqui, depois a gente pode falar um pouquinho de temperatura também, né? Porque eu acho que é algo que foi bastante destaque nesses últimos dias, a elevação dessas temperaturas. Vamos ver como isso fica. Então, vamos falar das próximas 24 horas, né? Então, indo agora aqui do dia 24 até o dia 25 de janeiro. A gente vê que ainda, né, a frente começa a atuar aqui, a movimentação começa aqui no extremo sul, né, no Rio Grande do Sul. A gente tem as chuvas ocorrendo, como eu falei, em decorrência das ACIT, né, em volumes aqui na casa dos 20, 30, 40, e aqui o ciclone começando a se formar, tá? Então a gente vê que os volumes ainda para as próximas 24 horas são baixos, mas que a frente já começa a avançar no Rio Grande do Sul. Quando a gente olha as próximas 48 horas, né, então pegando agora, indo até o dia 26, esse volume já aumenta, então a gente vê que principalmente nessa faixa leste do estado do Rio Grande do Sul é onde nós vamos ver os volumes mais intensos sendo acumulados, mas que isso fica praticamente restrito a essas próximas 48 horas. Quando a gente avança para as próximas 72, então daqui até o dia 27, a gente vê que nada mudou, né, no Rio Grande do Sul, mas essa frente fria começou a avançar aqui para a faixa leste do Santa Catarina, para o Paraná e para o leste de São Paulo também, né, e o aumento dos volumes de chuva se intensificando aqui no norte. Tá? Conforme a gente avança, eu falei, né, a partir do dia 27 e 28 começa a se intensificar mais ainda o volume de precipitação aqui no estado de São Paulo, sul de Minas, e conforme os dias vão passando, nós vamos vendo que aí sim essa chuva começa a cair com cada vez mais intensidade e já podendo superar essa marca dos 150 milímetros. Então, aqui indo até o dia 29, conforme a gente avança até o dia 30 também, né, a gente vê que parte mais central de Minas começa a receber maior aporte de precipitação também. Então, essa chuva começa a se espalhar um pouco mais até a gente chegar até o fim da nossa previsão, que traz o total acumulado aí nos próximos 7 dias. Tá? Então, de fato, essa frente ela vai se formar com mais intensidade no sudeste a partir do dia 27 e no sul ela vai passar de forma muito rápida, né? Ela vai passar ali entre amanhã, sábado e domingo, mas logo a expectativa é que esse seja o máximo de volume que o sul veja, né? E isso gera uma preocupação, porque mesmo que isso melhore um pouco os níveis de armazenamento de água no solo, possa ser algum respiro para a cultura, a gente sabe que a gente precisa de períodos suscetíveis, né? De condições de chuva disponível para melhorar esses níveis a longo prazo. E aí, isso associado a altas temperaturas, que acho que é o que eu vou trazer agora que faz sentido, ainda gera uma preocupação, porque quando a gente tem temperaturas muito elevadas, nós estamos tendo evapotranspiração mais acelerada. Pouco aporte de água ali, sendo 2 dias só, com algum tipo de volume ainda podendo ter variabilidade, o solo ainda pode ser muito prejudicado, tá? Então, é um alívio ali, principalmente para o Rio Grande do Sul, mas ainda coloca o estado em alerta em relação a esse período mais seco, tá? E quando a gente olha as máximas, né, a gente vê que principalmente, aqui é o dia de hoje, deixa eu avançar para o horário mais quente do dia de amanhã, tá? A gente vê que tem uma bolha de calor aqui atuando no norte da Argentina, no Paraguai, e isso está elevando bastante as temperaturas, principalmente no Mato Grosso do Sul, né? Aquela região que já não vai receber tanta chuva, ainda com calor muito intenso no Mato Grosso do Sul, que pode superar a casa dos 34, 36 graus Celsius. A frente que avança no Rio Grande do Sul dá uma leve trégua, que também foi um estado que recebeu bastante temperatura alta, né, acima dos 34, 36, algumas regiões registrando sensação térmica superior a 40 graus. A gente vê que principalmente nessa faixa centro-norte do estado, as temperaturas já ficam mais amenas, oscilando entre 26 a 30 graus. Aqui em áreas de maior altitude isso pode ser até inferior, né, inferior a 24 graus Celsius. O calor ainda persiste em parte do sudeste e centro-oeste e nordeste do país, e conforme a gente avança, né, ao longo dos horários mais quentes e a frente avança para o estado de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, a gente já vê a temperatura mudando um pouco. Então, as regiões que mais recebem precipitação acabam tendo aí um certo refresco em relação à temperatura. Essa temperatura começa a cair, pode ser registrada valores inferiores a 24, 26 graus Celsius. Tá? E Nordeste também é um outro destaque em relação às elevadas temperaturas que persistem ao longo da semana, até em decorrência desse tempo mais seco. Tá? Vou avançar mais um pouco aqui para a gente ver, né, como que esse padrão vai se configurando. Essa bolha de calor, ela não consegue avançar com tanta intensidade como a gente já viu
no passado, né, se a gente pensar ano passado, finalzinho de 2023, nós tivemos ondas de calor muito intensas que chegaram com essa intensidade aqui. Então, não é nada parecido com o que a gente já viveu, mas com certeza é uma alteração ali, uma anomalia positiva da temperatura para essa época do ano, tá? E logo que passa à frente no sul, voltando a destacar aqui, principalmente Rio Grande do Sul, o tempo volta a ficar estável, volta a ficar seco e o calor volta a persistir, principalmente no oeste do estado. A gente já vê aí as temperaturas chegando a níveis entre 36, aqui é sempre uma escala, né? Então, de 36 a 38 graus Celsius, mesmo as regiões mais centrais, leste, podendo registrar temperaturas superiores a 30 graus. Ah, então, o calor tende a persistir, depois ele dá uma mudada, né? Então, conforme as chuvas, as condições vão se estabelecendo, a temperatura vai respondendo a isso, mas, de forma geral, a região que vai ficar com temperaturas mais amenas é o sudeste do país, porque é onde essa frente, né, e essa frente estacionária vai atuar com maior intensidade nos próximos dias. E aí, Bárbara, destacando um pouquinho algumas das regiões produtoras aqui do Brasil, né? Vamos olhar primeiro lá para o sul, porque aquela região vinha sofrendo mais com a falta de chuvas nos últimos dias. A gente trouxe até agora há pouco Sim. aqui na nossa programação o levantamento da Emater no Rio Grande do Sul, mostrando o impacto das lavouras de soja diante dessa falta de chuvas. Lá para o sul, como é que fica essa situação? Deve ter uma melhora das condições para as lavouras que estão em campo nesse momento? Vamos olhar aqui. Deixa eu pegar, vamos dar um zoom aqui no sul. Vamos avançar a cada 24 horas. É o que eu comentei, né? A gente vai ter esse aporte de precipitação, principalmente nessas regiões aqui em verde, o volume é um pouco mais intenso. Conforme a gente avança, esse volume vai se intensificando, mas ele não persiste. Isso é uma coisa que preocupa, né? Porque chover 2 dias esse volume, e você vê que essa região aqui registra 50, 60, mas se a gente olha o oeste do estado, a região mais noroeste e norte, ainda são volumes muito baixos, né? Então, na minha percepção, a gente precisaria analisar a questão de disponibilidade hídrica, fazer uma análise de armazenamento de água no solo, mas na minha visão não é suficiente para ter uma recuperação muito significativa das lavouras e das culturas que estão no campo. Também destaco aqui, né, o extremo sul, que também registra volumes até inferiores ao noroeste, oeste do estado. Então, são 2 dias apenas de bastante chuva, mas não o suficiente para trazer esse alívio, né? E também não em território geral, assim, todo o território, né? Sim, em regiões mais específicas. Dá para a gente ver essa precipitação, porque aqui eu estou acumulando a cada 7 dias, né? Mas se a gente rodar ela aqui, agora só de 24 em 24 horas, ó, a gente vê que avança, mas aí depois a gente não tem mais, a partir do dia 27, nenhum volume tão significativo. Pode chover um pouco mais no norte do estado, mas aquele volume de chuva realmente significativo, ele já avançou aqui para o sudeste e, por enquanto, a previsão não traz para a gente aí nenhum volume persistente, tá? Claro que isso pode mudar, a gente está olhando a previsão de 7 dias, já é uma previsão a médio prazo, né? A gente sabe que os níveis, modelos de assertividade, isso vai alterando conforme mais distante, mas por enquanto é isso, esses 2, 3 dias de precipitação e volta a predominar o período seco, o que aí não traz essa condição tão positiva para as lavouras, tá? E aí, Bárbara, por outro lado, né, a gente tem regiões que estão começando os trabalhos de colheita, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, e aí a chuva tem preocupado os produtores dessa região. A gente trouxe também esses relatos dos produtores. Como é que fica esses próximos dias? A colheita pode conseguir avançar com tranquilidade ou ainda vai ficar essa preocupação com chuvas? O que eu vejo aqui nos próximos dias, principalmente as próximas 24, 48 horas, podem ser benéficas, claro, depende da região, né? A gente vê que tem regiões que podem registrar volumes mais altos, mas principalmente as próximas 24 horas, os volumes são baixos de chuva, o que pode possibilitar esse avanço do maquinário para a colheita. Tá? Nas próximas 48 horas também começa a aparecer agora mais regiões, né? Que, principalmente aqui no Mato Grosso, no sul de Goiás, onde esse volume de chuva pode ser mais significativo, mas aí a partir das próximas 72 horas, então a partir do dia 27, aí sim a gente tem mais possibilidade de chuva intensa, conforme a gente avança, e aí vai dificultando um pouco essa colheita. Mas, de forma geral,
a gente não tem nenhum sistema atuando e trazendo muita chuva constantemente para a região central. Então, mesmo que haja essas chuvas, elas vão ser pontuais, podem ser pancadas, claro, podem ocorrer os temporais, então pode se abrir janelas de favorabilidade para a colheita, tá? Vai ser diferente do que a gente observou em dezembro, né? Choveu bastante, muito recorrente ao longo dos dias, inviabilizando algumas operações. Então, algumas regiões, e o segredo é ir acompanhando essa previsão, hora a hora, né? Tem algumas fontes que trazem essa previsão de 3 em 3 horas, e quando vê uma oportunidade, tiver favorável para o avanço da colheita, avançar, porque essas tempestades elas podem chegar pontualmente, mas não vai ser constante ao longo dos próximos dias, pelo menos. E Bárbara, olhando ali agora para o Mato Piba, a gente consegue ver alguma divisão para essas chuvas, né? Piauí, Tocantins, Maranhão com bons volumes, mas algumas partes, especialmente ali da Bahia, a gente viu aqui nos mapas que você estava mostrando, com menos chuvas para esses próximos dias, né? Exato. Eu peguei esse aqui, vamos ver, deixa eu, acho que todo mundo ver qual que é a melhor forma. Acho que aqui é melhor para a gente ver, né? Então, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Então, a gente vê que realmente essa chuva da Zecite, ela está muito concentrada, principalmente no Maranhão, no Pará, conforme a gente avança um pouco aqui no Piauí, algumas regiões, tá? Mas, de fato, dia a dia essa chuva se concentra principalmente mais aqui no extremo norte, né? Quando a gente olha o oeste da Bahia, o estado da Bahia como um todo, o sul do Piauí, aí a condição já é mais desfavorável, a gente não tem tantos volumes de chuva assim sendo previstos. Lembrando que aqui agora a gente não está acumulando tudo, né? A gente está vendo de 24 em 24 horas, tá? Mas, de novo, esse volume persiste com muito mais intensidade aqui nessa região mais do extremo norte. Pode, a partir do dia 29, como a gente vê aqui, avançar alguma precipitação para o noroeste do estado da Bahia, aqui a gente vê até uma possibilidade de volumes mais significativos indicado em vermelho, mas muito pontual, né? E já um pouco mais distante, a gente vê que essa chuva começa a avançar ali a partir do dia 29 e 30. Então, até lá, a condição é de maior estabilidade para o oeste da Bahia, centro-sul do Piauí, até sul do Maranhão. E as demais regiões, né? O sul do Tocantins também, a gente não abordou, mas também faz parte da região aqui, que aí a partir do dia 29, 30, a gente já começa a ver algum tipo de volume, mas de novo, ainda é um volume baixo, não tão significativo de chuva como a gente precisa muitas vezes, né? Isso começa a melhorar aqui no dia 31. Então, no dia 31 a gente já começa a ter um pouco mais de intensidade nessas precipitações no oeste da Bahia, no Tocantins, no Piauí, no Maranhão como um todo, com essas chuvas superando aí os 20, 30, podendo chegar, por exemplo, aqui no Tocantins até superar os 70, 90 milímetros, tá? Então, resumindo, né, falei bastante coisa, esse início de previsão ainda é de desfavorabilidade para as chuvas no Mato Piba, mas a partir aí, principalmente do dia 29, a gente começa a ver essa chuva conseguindo chegar em mais regiões de atuação do agro. E aí, Bárbara, para a gente encerrar, eu vou pedir para você destacar a região sudeste, que era aquele destaque que você trouxe das chuvas, porque é nessa região que vai se concentrar essa frente. Mostra para a gente um pouquinho esse cenário do dia a dia aqui na região sudeste, essas expectativas das chuvas. Legal, vamos ver. Então, a gente já tem aqui, né, principalmente no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, algumas partes de Minas, uma umidade representando as próximas 24 horas. Pode gerar algumas tempestades pontuais, chuvas localizadas, mas esse cenário começa a mudar, principalmente, a gente vê que no dia 26 também persiste aqui, nessa região mais central, pode voltar a ter volumes mais ainda baixos, mas o início dessa frente, o avanço dela é a partir do dia 27. Né? Na segunda-feira, a gente pode ver grande parte do estado de São Paulo registrando volumes aí acima de 40, 50 milímetros. O noroeste do estado ainda um pouco menos intenso, mas o sul de Minas aqui também com volumes mais significativos. E isso vai se intensificando ao longo aí das próximas horas, né? Então essa chuva avança com mais intensidade para o sul de Minas no dia 28, em parte do Rio de Janeiro também. Aí sim o noroeste do estado pode começar a receber maior aporte de precipitação também a partir do dia 28. E como essa frente permanece estacionária, ela continua trazendo bastante volume de chuva aqui para essa porção do estado de São Paulo, né? Então, centro-norte e sul de Minas, pode registrar chuvas bem intensas aqui, ó, 2 dias, 3 dias seguidos com chuvas acima de 120 milímetros. Isso um alerta, né, para risco de deslizamento, enchentes e tudo mais. E conforme a gente avança, né, para o dia 30, chegando mais para o fim da previsão,
você vê que persiste, ainda que em menor intensidade, ainda assim esses volumes diários de chuva ficam persistentes ali na casa dos 30, 40, 50 milímetros em toda essa parte, agora chegando até o Triângulo Mineiro, que não estava recebendo tanta chuva assim, né? Então todo o centro-sul do estado de Minas Gerais, estado de São Paulo, parte do Rio de Janeiro e até parte do Espírito Santo, ainda que em volumes mais baixos, vão receber bastante precipitação nesses próximos dias. E para finalizar, aí sim, a partir do dia 31, essa frente consegue avançar um pouco, avança mais para o Rio, para a região mais centro-norte de Minas Gerais, oeste de Minas, e aí sim é aquilo que a gente viu no Mato Piba, essa chuva consegue avançar um pouco ali no oeste da Bahia, sul do Tocantins, Goiás, com mais intensidade, tá? Mas de fato vai ser a região que vai mais receber precipitação e vai ter mais alertas aí para temporais e altos volumes nos próximos dias. Bárbara, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho esses mapas, essas expectativas de chuvas, de temperaturas também para as regiões brasileiras. Se você quiser deixar mais algum recado, deixar aquele destaque final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Legal, obrigada, viu, Guilherme? É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que o destaque para a região central do país é o que a gente conversou, aproveitar as oportunidades, que vai se abrir janelas de colheita agora nesse finalzinho, nessa reta final de janeiro. Os maiores volumes ficam para o Sudeste, a gente sabe que tem algumas culturas ali, né? A cana, o café, que podem se favorecer dessas condições de volumes de chuva significativos, mas se atentar para o excesso, né? Isso pode gerar alagamentos, enchentes, um volume muito concentrado, risco de granizo também, tempestades. Então, esse é o alerta para a região sudeste do país. Para o sul, né? Infelizmente, a gente vai ter um avanço de uma frente, mas que ainda não vai ser suficiente para recuperar as condições de armazenamento de água das lavouras. Ainda gera uma situação preocupante, ainda faz com que a gente fique de olho ali no avanço e monitoramento da laninha. A gente pode abordar mais uma próxima vez. E o norte, parte do nordeste do país, vão receber volumes mais significativos também, em decorrência da zona de convergência intertropical. O grande destaque também vai para o nordeste, a região mais leste, a porção mais leste, que pode receber ou não receber nada de volumes de chuva nesses próximos 7 dias, permanecendo essa condição mais severa aí de estiagem, tá bom? Bárbara, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente acompanhar essas expectativas, essas previsões do tempo aqui para o Brasil. Obrigado, até a próxima. Perfeito, obrigada, até mais. Essa a Bárbara Centelha, CEO e cofundadora da Agrimet, conversou com a gente para destacar um pouquinho o que a gente pode esperar das previsões do tempo, do clima para os próximos dias aqui no Brasil, nas mais diferentes regiões brasileiras. É a Bárbara trazendo alguns destaques importantes, especialmente nesse momento que a gente vive com as lavouras, colheita da soja começando em muitas regiões, algumas sofrendo com o desenvolvimento dessas lavouras ainda. É a Bárbara trazendo um cenário de bastante chuva concentrada especialmente na região sudeste nos próximos 7 dias, com até alerta para tempestades, para chuva de granizo, o que pode trazer algumas dificuldades para esses produtores, especialmente ali de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, essa região sudeste, concentrando as precipitações, portanto, nos próximos dias. Já quando a gente olha lá para o sul, para o Rio Grande do Sul em especial, um estado que vem sofrendo com essas condições climáticas, a gente trouxe agora há pouco no programa Realidades da Safra vídeos dos produtores lá do Rio Grande do Sul, também informações da Emater atualizando o desenvolvimento das lavouras dessa safra de verão lá no estado, mostrando justamente o impacto da falta de chuvas, da estiagem, das altas temperaturas no desenvolvimento da soja de verão, também do milho verão. E aí a Bárbara mostrando pra gente que pelo menos para esses próximos 7 dias a situação não deve ter uma grande melhora lá no estado gaúcho. As previsões ainda mostram poucas chuvas, poucos volumes, chuvas bastante passageiras no estado gaúcho, o que não deve trazer uma melhora dessa situação, pelo menos nos próximos dias. Já quando a gente olha para outras regiões onde essa colheita está começando, está ganhando ritmo nesses dias, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, a Bárbara mostrando que devem haver janelas de temperatura e clima positivos para o produtor conseguir avançar com esses trabalhos. Então, ficar bastante atento a essas previsões e as confirmações dessas chuvas para conseguir ir avançando com esses trabalhos de colheita, aproveitando essas janelas sem chuvas que estão previstas para os próximos dias nessa região mais o centro-oeste do Brasil, onde esses trabalhos de colheita
tem ganhado um pouquinho o ritmo essa região mais central do país. Já quando a gente olha lá para o Mato Piba, cenários diferentes dentro dessa mesma região, estados como Tocantins, Piauí, Maranhão devem receber mais precipitações nesses próximos dias, mas aí região, por exemplo, da Bahia deve ter um cenário diferente. A expectativa é de pouca chuva nos próximos dias, pode melhorar um pouquinho esse cenário mais lá no final do mês de janeiro, trazer uma volta dessas chuvas, mas o estado baiano deve receber menos precipitações dentro dessa janela dos próximos 7 dias, como a Bárbara destacou aqui para a gente. E esse cenário de chuvas também se reflete nas temperaturas. A Bárbara destacou aqui o mapa de temperaturas para o Brasil, mostrando uma expectativa de temperaturas mais amenas justamente nessa região sudeste, onde as precipitações devem ficar concentradas nos próximos dias, e outras regiões com as temperaturas mais elevadas, justamente refletindo essa falta de chuvas que já vinha prejudicando as lavouras e deve continuar, pelo menos nesse retrato dos próximos 7 dias que a Bárbara destacou aqui para a gente. Vamos olhar um pouquinho agora lá no site do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, porque tem alerta para chuvas neste dia, nesta sexta-feira, dia 24 de janeiro. O IMET traz esse cenário de alertas para bastantes regiões do Brasil, começando ali pelaquela área em laranja, onde é perigo, um sinal de perigo médio laranja para altas chuvas em partes do Pará e também do estado do Amazonas. Essas regiões devem ter mais precipitações, chuvas mais volumosas nessa sexta-feira, 24 de janeiro. Então fica o alerta de perigo para essa região do Pará e Amazonas por parte do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Já para toda aquela área em amarelo, que pega o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, partes de Minas Gerais, Rio de Janeiro, também o Mato Grosso do Sul, partes de Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Tocantins, Maranhão, Pará, Amapá, Amazonas, todas essas regiões com alerta para perigo potencial em função das chuvas nesta sexta-feira. Então, muitas regiões do Brasil com esse alerta para perigo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. Todos os dias eles atualizam esse mapa, essas previsões, esses avisos meteorológicos mostrando as regiões com perigo. Esse é o cenário para hoje, para essa sexta-feira, dia 24. Alerta de perigo para Pará e Amazonas e alerta para perigo potencial em muitos dos estados, região sul, sudeste, centro-oeste, também parte do norte e do nordeste. Perigo potencial de chuvas nessa sexta-feira. Esse é o alerta do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Antes da gente encerrar o nosso quadro de previsão do tempo, vamos olhar também para o que está acontecendo no clima no mundo. Vamos lá para a Flórida, estado dos Estados Unidos, onde a neve tem caído lá na região e causado até espanto em meteorologistas e trazendo alertas importantes. A maior nevasca registrada desde 1963 para o estado norte-americano e para toda aquela região ao sul do país. A tempestade de neve histórica que atingiu a costa do Golfo do México entre os estados do Texas e o norte da Flórida é a maior desde o século XIX e foi descrita como épica pelo Serviço Nacional de Meteorologia nos Estados Unidos. Essa situação, inclusive, trouxe um fato inusitado. De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos, o NWS, nevou mais na Flórida neste inverno do que em algumas regiões do Alasca, como a cidade de Anchorage, no estado norte-americano do Alasca, conhecido pela neve e pelas temperaturas baixas. Nova Orleans é outra cidade que nevou mais até agora na estação do que as cidades do Alasca. Aliás, Nova Orleans recebeu mais que o dobro da quantidade de neve que Anchorage, no Alasca, neste inverno. Os dados mostram dois fatos. Primeiro, a temporada é escassa de neve no sul do Alasca e também bastante rara essa tempestade de neve em regiões subtropicais dos estados que compõem a costa do Golfo do México. Desde o início do inverno meteorológico, em 1º de dezembro, Anchorage, no Alasca, teve apenas 9,6 centímetros de neve fresca, enquanto 30 centímetros de neve caíram na região de Nova Orleans, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia lá dos Estados Unidos. Já na Flórida, a neve somou quase 25 centímetros em Milton e 19 centímetros em Pensacola, uma situação bastante diferente, mudando essa dinâmica da neve lá nos Estados Unidos. Milton e Nova Orleans, inclusive, tem mais neve também do que as frias Minneapolis, Chicago, Salt Lake City, Filadélfia e Omaha neste inverno,
Nova Orleans e partes do noroeste da Flórida receberam mais neve em um dia do que a cidade de Nova York nos últimos 2 invernos somados. A histórica tempestade de inverno que trouxe condições de nevasca para áreas ao longo da costa do Golfo igualou um recorde de 130 anos de queda de neve em Nova Orleans, com escolas e rodovias fechadas e caminhões de limpeza no Mardi Gras mobilizados para remover a neve no quarteirão francês lá em Nova Orleans, no estado da Louisiana. A Flórida também estabeleceu um novo recorde histórico de neve, com 25,4 centímetros registrados em Milton, perto de Pensacola. Enquanto isso, Anchorage, lá no estado do Alasca, tem enfrentado condições de gelo, chuva e céu nublado durante grande parte de janeiro, após um dezembro com menor quantidade de neve registrada. Então, a situação de temperaturas extremas e variando bastante, não só aqui no Brasil, como a gente tem acompanhado nas regiões brasileiras, como também lá nos Estados Unidos, esse registro diferente. Menos neve em estados como Alasca e outras regiões como Minnesota, Filadélfia, Nova York, do que em regiões costumeiramente mais quentes, regiões subtropicais ali do Golfo do México, como Nova Orleans e parte do estado da Flórida. A neve caindo bastante nesse momento, trazendo transtornos, escolas fechadas, estradas fechadas, mobilizando o pessoal dessa região, que não está muito acostumada a lidar com esse cenário de neve, como outras partes dos Estados Unidos. Então, essas informações de clima, não só aqui do Brasil, que a gente acompanhou bastante as previsões com a Bárbara Centelhas, que participou com a gente ao vivo nessa sexta-feira, mas também trazendo essas informações ao redor do mundo, deixando você bastante atualizado de tudo que está acontecendo com o clima, com o tempo, não só aqui no Brasil, nas regiões produtoras, mas também em outras partes do mundo. A Notícias Agrícolas trazendo essas informações para vocês. Agora eu vou ficando por aqui, mas a programação do Notícias Agrícolas volta daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho tem Mercado do Boi para você acompanhar as movimentações dos preços da arroba do boi gordo, expectativas de confinamento, de exportações. Daqui a pouquinho você pode acompanhar a nossa programação. Continue ao vivo com a gente, que a nossa programação está de volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.